Bem-vindos a mais um episódio do EMAPcast, o podcast da Escola da Magistratura do Paraná. E Ricardo Mineiro, meu colega aqui, meu amigo, me recordo quando eu era aluno aqui da escola e tinha um professor, passado muito jovem, e tinha coincidentemente trabalhado com meu pai, aqui numa comarca. Meu pai é serventuário da Justiça, passou por muita gente, muito colega, né, muito juiz. Ouvi muitas histórias de juiz e ele me dizia de um. Estava no interior, que tinha passado por ali, e esse professor na época não me inspirou ali. Me inspirou naquela luta, naquele foco. E depois da escola, vinha passar no concurso, e quem veio nos apresentar como era uma comarca do interior foi esse professor. E ele me disse assim: Nossa, no interior, você está andando na rua. Quando você sai do silêncio da decisão do seu gabinete, de repente você está andando na rua, sai, e as pessoas acabam se afastando até. Eu me lembro de uma brincadeira que ele fez. Se você fizesse bu, era capaz que as pessoas saíssem correndo. Tamanha era a imponência que o cargo representava. E hoje a gente tem a honra de receber um dos maiores especialistas numa matéria que é tão interessante porque ela divide essa corresponsabilidade do julgamento tão própria da arte de julgar, né? Da É, atividade de juiz. eu coaduno suas palavras, Diego. E eu tô até com dificuldade aqui, porque eu fui buscar o currículo do professor Daniel aqui, ele tá até demorando para ler aqui o tamanho do currículo. Mas eu vou fazer uma breve aqui exposição do nosso convidado de hoje, Daniel Ribeiro Sur de Avelar, nosso amigo Daniel, né, grande amigo. Como eu disse, o currículo do Daniel é bem extenso aqui. Eu vou fazer, me permita um resumo do teu currículo aqui, Daniel. Imagina. É graduado em Direito pelo Centro Universitário de Curitiba no ano de 1999, mestre em Direito pela Unibrasil, professor assistente da Universidade Tuiuti do Paraná, professor da Escola da Magistratura do Paraná, professor da FAI Centro Universitário, autor e coautor de inúmeras obras, e vou citar aqui apenas duas mais recentes, né, que é o Manual do Tribunal do Júri e o Plenário do Tribunal do Júri. 15 anos na vara do júri aqui de Curitiba. Esse é o nosso convidado de hoje. Daniel, a casa é sua, muito obrigado pelo convite e vamos bater um papinho aqui, descontraído, para você contar um pouquinho para a gente dessa sua trajetória, enfim, de sucesso, né? É isso, né, Diego? Exatamente isso. E ficou 15 anos no Tribunal do Júri, isso? Primeiro, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Diego, Ricardão, Mineiro, aqui são dois amigos do peito, né? Já começaram a entregar a idade, né? Um fala assim, o cara mais velho que eu, deu aula, outro formado em 99, já começaram a me sacanear aqui. Mas realmente é uma satisfação estar aqui. Esse projeto é maravilhoso, esse contato, um bate-papo com juízes, né? Cada um contando um pouco da sua experiência, que vivenciou, perspectivas futuras. Então tá de parabéns a EMAP e vocês que estão direcionando essas entrevistas. Mas realmente, né? Parece que foi ontem, mas 15 anos no Tribunal do Júri. Eu faço agora no início do mês do ano que vem 22 anos de magistratura. Então vocês imaginem que desses 22 anos, né? Então 15 anos eu passei à frente da segunda vara do Tribunal do Júri de Curitiba, né? Um período quase que uma festa, tem que quase fazer uma festa de 15 anos, né? Um debut de 15 anos, mas um período que marcou realmente muito a minha vida. A gente geralmente escuta dos magistrados, assim, a minha comarca foi, né? Cada um tem uma comarca preferida. Eu realmente tenho muito carinho pelas comarcas que eu passei, né? Especialmente a comarca de Arapoti, que Quais foram as comarcas? Você quando iniciou lá, onde que passou, Daniel? Pois é, eu comecei, na verdade, em Vaiporã, depois fui a Arapoti, passei momentaneamente por pouco tempo em Palmas e vim para Curitiba. Né? Então, um período de aproximadamente 3 anos foi o período que eu permaneci no interior, e nesse período, quase 2 anos em Arapoti, né? Que é ali indo sentido Jacarezinho, né? Uhum. Eu me recordo que na época tinha que pegar um mapa para saber para onde que ia, tal, né? Bom, deixa isso para lá. De qualquer maneira, então a gente sempre escolhe uma comarca escolhe a gente, né? Eu realmente gostei muito de trabalhar em Arapoti, mas aqui no Tribunal do Júri, quando eu fui atuar, o Tribunal do Júri, ele tá no meio da praça, né? Nossa Senhora de Salete.
Então, só tem 2 varas ali, a primeira e a segunda vara do tribunal do júri, aquele gramadão na frente. Eu pensei, pô, tô no interior, né? Cozinha, né? Porque lá tem que servir jurado, né? Plenário do júri, sala da audiência. Eu assim, pô, acho que aqui é a minha comarca, né? Eu acho que foi por isso que também que eu acabei ficando. Pelo fato de você estar quase que numa relação mais intimista, né? Com, obviamente, com os servidores ali, com os advogados. Até porque o júri, né? Não é qualquer um com advogado que faz o júri. São poucos, muitos até fazem a primeira fase, mas chega na hora do momento do plenário, eles subestabelecem e vem um outro advogado. Então, aquela ideia seria da família judiciária, família forense, né? É mais ou menos isso que a gente tem aqui no júri. Então, foi realmente um período muito bacana. E ele é muito presente nessa interlocução com a comunidade mesmo, né? Isso que a gente vê, a grande diferença do tribunal do júri. Qual é? É o bem jurídico mais sensível. É verdade. Né? E a comunidade ali decidindo. Exato. Né? Esse peso é muito grande. Isso é inclusive um trabalho que o magistrado tem que levar muito a sério, né? É a forma de selecionamento de jurados. Você abre aqueles livros mais antigos, vão dizer, o jurado é o funcionário público. Não pode ser isso, né? O selecionamento de jurado talvez seja a parte mais importante do júri, porque a decisão é proferida por eles, né, Diegão? Então, você parar para pensar, tem toda uma técnica de você hoje selecionar. Em Curitiba seria de 800 a 1.500 jurados, mas cada comarca tem um número, né, apropriado de acordo com a população. O juiz tem que escolher todos os segmentos sociais para estarem ali. Inclusive, Mineiro, nos Estados Unidos, né, não sei se o papo tem que ficar mais sério, não, mas nos Estados Unidos... Imagina! Há, inclusive, uma ideia que trabalha, digamos assim, a parcialidade ou a imparcialidade, dependendo do modo que você quiser ver do conselho de sentença, quando determinados segmentos sociais são sistematicamente excluídos do júri, isso pode ser um critério, inclusive, de anulação do julgamento. Então, veja a importância de você abrir o leque de selecionamento para que todo mundo possa compor a lista geral de jurados. Né? Isso é bem bacana. Daniel, mas sempre foi a paixão o júri ou, de repente, isso despertou? Pois é. Olha, hoje, inclusive, vai ocorrer uma homenagem no Tribunal do Júri às 18 horas e eu fiquei refletindo sobre o meu período nesses 15 anos, né? E eu me dei conta que, na verdade, minha vida com júri começou antes. E aí lá vou eu de volta, né? Em 1997, 1998, eu fui estagiário no Tribunal do Júri. Lá eu fiquei... Quem que era o juiz? O Rogério Edson? Não, o Rogério veio depois. Na época, era a dupla Zarpelon e Koptoski, né? E eu trabalhei com o desembargador João Koptoski, todo mundo já ouviu falar dele, né? Sabe da seriedade, como ele trabalhava no Tribunal do Júri. E eu, inclusive, atuava recebendo os presos no cartório. Fiz a mudança do cartório, o cartório não era ali antes. O cartório é quando você entrava pelo júri, ele ficava no meio do átrio. Então, ali era o cartório. Então, eu peguei as caixas de processo, levava para o novo cartório, fiz toda essa mudança, né? E atuava no plenário. E a minha atuação no plenário era uma coisa engraçadíssima, porque a grande novidade na época era um retroprojetor. O desembargador Koptoski inovou o júri, né? Eu pegava as folhas do processo, tirava a fotocópia naquela folha branca, né? Que você possa fazer a projeção, me fugiu até o nome da folha, e você projetava na parede, preto e branco, mas era a grande novidade que o jurado poderia ver os autos de longe, pelo menos as peças principais. Mas era tão rudimentar na época que você não sabia diferenciar o que era o sangue e o que era a sombra, né? De tão complicado. Mas foram períodos assim muito interessantes, uma vivência bacana, mas eu nunca imaginei que, superado esse período de estágio, em 98, eu fosse retornar ao Tribunal do Júri 10 anos depois, em 2008, como juiz titular, né? E pegando a reforma do Código de Processo. A Lei 11.689, que mudou todo o rito do júri. Eu peguei bem nessa época. Ô Daniel, agora, então já que tá falando de tempo, né, Diego? Tempo para lá, tempo para cá. Vamos voltar um pouquinho antes. Quando ingressou nos bancos acadêmicos, como estudante de direito, ser juiz era uma opção ou isso veio posteriormente? Era um sonho. Desde o início, eu queria ser magistrado. Sabia que era algo muito difícil, né? Mas também não queria perder o momento de vivenciar a faculdade, dar possibilidades de outras opções, né? Na advocacia, no Ministério Público. Mas, assim, cada ano que passava, eu tinha mais certeza que a magistratura seria
o caminho que eu ia seguir. E um dos grandes diferenciais, quando eu me formei, a formatura foi em janeiro de 2000, né? Eu pensei, pô, se eu quero ser juiz, como é que eu vou trilhar? Qual o caminho que eu vou seguir? E aí eu fiz a escola de magistratura. Naquela época, inclusive, havia uma prova de ingresso, né? A turma da manhã, a turma da noite, você fazia uma prova. E eu consegui ingressar na escola da magistratura em janeiro de 2000. E ao mesmo tempo me preparava fazendo especializações, né? Até porque você pensa no concurso, você pensa de uma maneira integral, né? Não só passar, mas passar uma boa qualificação, ter pontos suficientes com outros mestrados, especialização, lato sensu, estrito sensu, assim vai. E foi na escola da magistratura que eu consegui ter contato com a verdadeira prática. Porque você na faculdade você consegue fazer às vezes um estágio com um juiz, mas você faz um juiz criminal, às vezes não consegue fazer com um juiz civil. Então, naquele ano, acho que foi um ano decisivo na minha vida, né? Tanto que eu terminei a escola em 2000, né, um ano de escola de magistratura, e o meu concurso começou já em 2001, né, e foi o concurso que eu acabei passando. Terminou, foi um ano inteiro de concurso, nós chegamos em 15 na prova oral e passaram 12. E aí os 4 primeiros já assumiram, como era tradicional, né? Em dezembro, né? Na época tinha férias forense ainda. E eu tive a sorte de ser o 5º. Então eu fui assumir só no outro ano, né? Então eu pude pegar os modelinhos de todo mundo para poder chegar no interior. Havia, inclusive, isso foi uma das coisas que me inspirou, um manualzinho sobre plenário, tribunal do júri, etc., né? Que era aquilo que a gente se apoiava. Roteiro. Um roteiro. E eu acabei depois, obviamente, fazendo numa outra obra um livro específico sobre o tribunal do júri. Então, a gente, para o interior, a gente ia com esse roteirinho, que não era um livro, era uma fotocópia, né? Sagrada, né? Tinha que ter. E o livro do Benetti, né? Que era o burrinho de manual de despachos e sentenças para você levar para o interior, né? É interessante, porque a escola é um ciclo, né? Aqui a escola, a gente vinha aqui descendo as escadas e ali você tem o nome das turmas. E aí teu nome tá ali como aluno e também tá ali como professor, homenageado, coordenador. Ou seja, a gente entra aqui e essa experiência da prática, ela é uma característica muito grande. E os alunos têm, diversas vezes, pude acompanhá-los ali no tribunal do júri, e ali uma das práticas mais intensas, porque são os trabalhos realmente, né? Aquela intensidade da oralidade, de você se preparar antes e ali as decisões são proferidas ali mesmo, né? É diferente um pouco dos ritos tradicionais em que tem uma alegação final e uma sentença proferida em gabinete. Ali são os jurados que decidem e depois o juiz termina ali a sentença, faz a dosimetria ou declara a absolvição, mas é tudo muito concentrado, né? E a escola permite que os alunos tenham essa vivência. Isso é muito interessante. Exatamente. Tem um módulo específico do tribunal do júri, né? Que os alunos vão ao tribunal, acompanham a sessão de julgamento. Então, realmente, inclusive, né? Me recordo que na minha sentença da prova da magistratura tinha caído um caso de roubo com concurso de agentes. Um era adolescente, um já era maior. Toda aquela questão envolvendo concurso de agentes, concurso de crimes. Tinha corrupção, né? Sempre vem a corrupção junto, né? E essas são um tipo de sentenças do dia a dia, que eram sentenças trabalhadas na escola. Né? Inclusive, houve um módulo em que nós trabalhamos com um caso de roubo, concurso de agentes. Então, assim, claro que a escola não vai dizer qual é a prova que vai cair, nem pode fazer isso, né? Mas o concurso do Estado do Paraná, para a magistratura, é um concurso muito bacana. Porque ele está preocupado em selecionar os melhores, né? E é preocupado em selecionar os melhores para atividades cotidianas. Né? Você não pode colocar num concurso público uma sentença que um juiz em 30 anos nunca fez. Né? A gente tem que cobrar aquilo que o magistrado vai enfrentar. E o Tribunal do Paraná faz isso e a escola prepara para isso. Né? Então isso é um diferencial. Como também é um diferencial o juiz que está ali no júri. Porque o júri ama e eu deixo, né? E aqueles que amam, mesmo assim, de vez em quando, se colocam em dúvida, né? Porque são procedimentos demorados, né? Veja que aqui em Curitiba, durante 15 dias no mês, uma vara faz júri e a outra faz nos outros 15. Então, eu atuava do dia 16 até o dia 31, fazendo júri, na média ali marcava às vezes de 7, às vezes 11 júris, dependendo de como se portava os dias de semana e feriados e dias de final de semana.
E aí, veja só, você não podia me convidar para ir na tua casa tocar um violão, né? Comer um churrasco lá na casa do Diego, não podia ir, porque eu não sabia que horas que ia acabar. Então, também é um pouquinho de quem tá lá de abrir mão de algumas coisas, né? Que o júri não é glamour, né? Você, pô, o juiz está decidindo um caso interessante, importante. Também requer, assim, um pouco de sacrifício, ou muito sacrifício, né? Exato, porque você pode começar e não sabe a hora que vai terminar, né? Sim. Bom, já que entrou nessa seara ali de quantidade de júris, você chegou a catalogar quantos júris foram feitos na tua carreira? Sabe que eu pedi pra minha escrivã levantar, mas eu tô até com medo de saber, porque... Contou até o 100 e daí parou. Não, nunca contei, assim, mas o júri tem histórias, assim, engraçadíssimas, né? Que é a minha próxima pergunta, exatamente, se puder contar alguns casos interessantes que você tenha participado, tem um caso de repercussão que você participou. Esses 15 anos, 2 casos grandes, pelo menos, assim, 3 casos, um que não chegou a plenário, talvez chegue, mas eu não estarei mais lá. Mas teve um caso muito grande que aconteceu em Guaratuba, que veio parar em Curitiba. Eu presidi um dos julgamentos. Nós já tivemos ex-deputados que sentaram também no banco dos réus, né? Eu diria assim, o banco do réu, do júri, é um banco democrático. Eu diria assim que numa vara criminal comum, nós temos um público muito definido, né? No júri também, mas o júri ele não tem muita classe social, né? Já tivemos ali médicos, né? Já tivemos ali, inclusive, ex-magistrados, né? Promotores, né? No Brasil, pensando numa perspectiva mais macro, né? Então, um dia, conversando com um advogado civilista, ele fala, Deus o livre guarde, eu não quero pisar nunca no tribunal do júri. Eu olhei para ele assim, só depende de você. Ele quis dizer que não ia atuar, né? Eu falei assim, mas ó, você pode matar alguém. Então, é interessante essa ideia, porque quando a gente sempre conversa, né, Diego? Você está na aula, o único tipo penal que qualquer um de nós é suscetível a cometer é o homicídio. Se você parar para pensar, é isso. Ah, mas que não, mas você está falando que você tem o homicídio deliberado, que esse é o criminoso, mas você tem a situação da pessoa que ela age sob violenta emoção. É verdade. Né? Veja só, Ricardo, olha, para roubar, praticar a maioria dos crimes você tem que ter coragem de fazer isso, né? Obviamente um tanto de burrice, mas coragem. Exato. E no júri passa a ter medo que algo aconteça com você, com a tua família, né? Que você faz isso, né? Você tem. Veja, a história começa praticamente junto com os homicídios, né? Se nós pegarmos a história do homem, é a história de vários homicídios, bíblicos, inclusive. Né? Exatamente. Mas tem muita história. O Tribunal do Júri, se parar para pensar, devia ter escrito um livro sobre os causos, né? Mas nunca é tarde, né? Lembrando do desembargador Gilberto Ferreira, que gosta dos causos, podia ter escrito. Eu acho que talvez faça isso, viu? Mas tem histórias assim demais. Vou lembrar uma aqui de um réu. Né? Um dado réu tinha matado. Né? Veja só, uma mulher era casada e tinha um amante. E o amante mata o marido dela. Né? E fui interrogar, então, o autor do crime, talvez um crime de mando. Bom, o fato é, ele sentou ali no banco dos réus e era um sujeito forte, né? E ele atirou na vítima quando a vítima estava dentro de um carro. Daí eu perguntei, mas poxa, obviamente garantiu o direito de silêncio antes, né? Por que o senhor fez isso? Não, o cara batia na minha mulher, não era dele, não era da vítima, né? Mas o cara batia na minha mulher, ela estava se sentindo muito ameaçada por ele. Chegou um determinado momento, tá no dia, eu falei assim, olha, chega, eu vou dar um fim nessa vida que minha mulher tá passando, que era amante, né? E matei. Tá bom. Mas, pô, o senhor é um cara forte, né? O senhor não podia ter resolvido isso de outra maneira, né? Ele, não, doutor. Mas ele era forte. Mas forte? Forte como, né? Ele, não, doutor. Primeiro ele era grande. Grande? Mas que altura? Você sabe que o juiz fica sentado um pouco mais alto, né? O réu olhou pra mim assim, doutor, acho que ele era alto assim, que nem o senhor, né? Já me ajeitei na cadeira, né? Plenário meio cheio. Dei assim, e falei pra ele, e forte, né? Ele, não, no caso era muito mais forte que o senhor. Assim, pô, agora não pode falar isso, né? Então, tem histórias assim que você não vão ficando guardadas, né? Teve uma certa feita um advogado. Bom, você sabe que a inquirição no júri demora muito, né? Sim. E a gente tem que ter essa paciência, porque os jurados estão conhecendo os autos agora.
Isso é inclusive, um grande ponto positivo no júri, que é a originalidade cognitiva do jurado. Evita qualquer discussão sobre a existência de juiz de garantias, porque o jurado, ele, regra geral, não conhece o processo. A maioria esmagadora dos casos. A não ser os casos midiáticos, a gente não tem como controlar, né? Mas o advogado começou a inquirir, passou meia hora e não terminava a inquirição, 1h30 de inquirição, o jurado já queria o banheiro. Eu virei, doutor, sem querer coartar a defesa, o senhor poderia encaminhar ao final das perguntas? Não, só um momentinho. E continuou mais 5 minutos, mais 10 minutos. E aí eu pedi para o advogado se aproximar da mesa. Ele se aproximou, né? Eu afastei o microfone e virei assim, doutor. Ele, pois não. O senhor está vendo aqui em cima de mim, esse senhor? Quem conhece o júri sabe o que tem em cima do juiz, né? Ele, não estou vendo, não. Não, esse senhor aqui na parede, na cruz. O advogado olhou. Jesus Cristo? O senhor está vendo Jesus Cristo ali? Tô, doutor. Eu falei, obra bonita, né? Bonita. Mas o senhor sabe por que ele está aí pendurado na cruz? Não, doutor, não lembro. Vou te explicar para o senhor. Ele só está aí porque o senhor não estava no julgamento. Senão não tinha acabado ainda. Então encerra as perguntas de uma vez para a gente seguir adiante, porque o senhor já está tornando o procedimento muito moroso. Então tem histórias clássicas, né? Às vezes de brigas que você tem que também saber, né? Separar. Às vezes até próxima vias de fato, né? Já teve um caso uma vez que um promotor arremessou uma garrafa d'água em direção à bancada da defesa. Claro que não houve... Mortal no plenário. Ah, bom, isso aí, olha, essa história eu vou deixar pro Dr. Leonardo Bechara vir contar para vocês, porque ele foi a vítima do mortal. No primeiro, rapaz corajoso, né? Tá lá o Leonardo presidindo um júri, um advogado resolve chegar na bancada ali. Ali, na verdade, não era o júri, né? Era um plenário emprestado aqui do prédio do governo ao lado, então era um auditório. Ele chega na beirada e resolve dar um mortal. Porra, você já imaginou o pepino? Como é que você resolve se o cara se machuca ali? Vamos dizer que é responsabilidade do judiciário agora, né? Só pode ser isso. Mas o júri, ele é muito bacana. É tudo muito nesse calor das emoções, né? E aí acontecem coisas que às vezes não são incontroláveis, mas o controle ele exige muito improviso também, além da técnica, né? E é muita experiência, não é à toa que 15 anos de experiências. Né? Você tá dentro do plenário ali, enfim, é um imponderável. Acontece coisas que você não espera, né? E aí, nesses 15 anos de experiência, além da sua paralelo à carreira acadêmica, que também o Daniel segue, frutificou em livros que aquele que pretende atuar no Tribunal do Júri são livros essenciais. Aí, várias obras, né, Daniel? Comentasse desse seu último lançamento. Olha, eu tenho me dedicado nos últimos anos a estudar realmente o Tribunal do Júri, né? E esse estudo acabou... Na verdade, a minha dissertação de mestrado também foi atrelado ao júri, democracia deliberativa e tribunal do júri, inclusive tratando de uma falha do nosso júri atual, que é a ausência de diálogo entre os jurados, né? Um procedimento que tende a ser que é para ser democrático. E como é que é, pincelando aqui, interrompendo, essa diferença entre o nosso sistema e outros sistemas em relação à comunicabilidade? A verdade, o júri surge no Brasil em 1822 com comunicabilidade entre os jurados e com um sistema binário de júri, o grande júri e o petit júri. Obviamente, depois o júri ele vai perdendo a sua substância, o grande júri já acaba, mas a comunicabilidade dos jurados no momento final de decisão permanecia. Na era Vargas é que se corta o diálogo entre os jurados, o que é muito ruim. Por quê? Porque ao final de um julgamento, não antes, ao final, poder trocar experiências com uma outra pessoa que acompanhou igualzinho, né? Mas que pode ter visto coisas diferentes, chamou a atenção, outra perspectiva, do que uma testemunha disse, comportamento às vezes corporal do réu, da testemunha, da vítima que está ali presente, né? Tudo isso é importante, né? Esse diálogo. Tanto que quando alguém fala assim, eu sou contra porque um jurado pode influenciar o outro. Primeiro, a vida em sociedade é uma vida de influências, né? É uma vida de diálogo, né? E o diálogo importa, obviamente, em opiniões. Mas eu falo para os meus alunos na graduação o seguinte, pessoal, vocês têm 2 opções de prova. Querem fazer prova individual, sem consulta, ou querem fazer prova individual, mas tendo a possibilidade de conversar com
10 a 15 minutos com seus colegas sobre cada uma das questões que vocês vão responder. Depois você faz a tua prova. Qual que vocês preferem? Todo mundo quer poder dialogar. Porque o voto dialogado que existia no Brasil não era a necessidade que o voto fosse unânime, né? Hoje em dia, claro, existe unanimidade, por exemplo, no novo júri da Argentina, se exige unanimidade. Unanimidade de 12, né? Como o júri federal norte-americano, em matéria criminal, né? Não em matéria civil, por exemplo. Então, eu nunca fui a favor da unanimidade. Nunca. Mas acho que o diálogo vai oxigenar, né? Oxigena, inclusive, para extirpar preconceitos, né? Porque se você viu uma situação, obviamente, que despertou um pré-julgamento teu, às vezes antes de começar a sessão de julgamento, e você não tem possibilidade de externar, de dialogar, primeiro que ninguém vai dialogar e externar um preconceito. Você não vai dizer, olha, eu vou condenar o cara porque o cara torce para um outro time de futebol que eu não gosto, né? Agora, quando você coloca as cartas na mesa, a possibilidade de ouvir, e você não é obrigado a falar no diálogo, né? Você pode simplesmente sentar e escutar a opinião dos outros. E depois você toma a tua opinião. Obviamente, você vai decidir o caso sigilosamente. Então, isso é muito interessante, sabe? Esse retorno à deliberação dos jurados, né? Como ocorre, por exemplo, na Argentina. Hoje, infelizmente, a gente ainda continua com um júri, por exemplo, decidindo por 4-3. Qual é o grau de segurança de um voto? 0,7% de certeza para condenar alguém a uma pena de 6, de 12 anos, né? Veja que na Argentina, por exemplo, não há recurso. O réu é condenado, se dá início ao cumprimento de pena, é absolvido, não há recurso. Mas lá a decisão é unânime. De 12. De 12, né? Eu, por exemplo, não sou favorável à unanimidade, mas penso que aumentar um quórum. Nós sabemos que quanto menor o quórum de jurados, aí sim é mais fácil a manipulação num diálogo. Nós três decidindo um caso, há uma grande possibilidade de dois seguirem a opinião de um. Quando você tem um grupo maior, né, você tem, obviamente, mais visões e menor possibilidade de você manipular. Então, por isso que no júri argentino é interessante, são 12. E por isso que a unanimidade, daí se dá esse início ao cumprimento de pena. Mas no Brasil, você imaginar que um 4-3 resolve um caso, é uma situação tanto quanto você condenaria por 0,7% de certeza, né? Então, o júri precisa ser repensado em alguns aspectos. Ele é muito bom em outros, houve mudanças muito significativas, como, por exemplo, na aquisitação, hoje está muito mais fácil. Menos complexo para os jurados também. Né? Menos complexa, mas existem algumas questões que nós precisamos ajustar uns parafusos aí. Daniel, dentro dessa carreira acadêmica, que você também, eu acho muito interessante, um trabalho que você fez ali no júri, e que espero que isso tenha uma sequência agora, que seu ciclo no júri com o Bechara, que está lá, um excelente magistrado também, que foi o duelo dos júris entre as universidades. Puxa, isso foi muito legal, sabe? Nós fizemos uma forma de Olimpíada do Tribunal do Júri, onde começamos com 4 faculdades, que, obviamente, eu escolhi um caso concreto, né? E no final de semana iam lá, né? Um acusando, outra defendendo. E contava daí geralmente com jurados que eram alunos do 3º ano, que iam fazer vestibular, ou calouros de outra instituição, para que não houvesse nenhuma forma de apadrinhamento de jurado. Nós chegamos a fazer um campeonato longuíssimo de um ano. 16 faculdades participaram. Legal. Até de fora de Curitiba. E aí a gente, obviamente, ia filmando, ia corrigindo alguns erros, ia falando ao final do julgamento. Ou seja, esse período virou uma forma de escola do júri. E vira e mexe eu faço um julgamento, vira um advogado, doutor, eu comecei aqui, no júri simulado. Isso que eu ia né? perguntar, se alguma vez você pegou algum desses ex-alunos que participaram dessa Olimpíada? Vários ex-alunos. Os caras se dedicavam tanto que eu acho que ali, essa experiência prática, como eu falei, experiência prática é o diferencial. Por isso volta a falar da escola, porque a escola proporciona isso. Mas os alunos que estavam lá em outras faculdades, que não podiam fazer escola ainda, estavam em formação. Pisaram no Tribunal do Júri Curitiba, né? Usando suas becas, suas togas ali, e presidindo, inclusive aqui da escola, juízes, colegas, né? Hoje colegas, mas na época alunos, presidiram júris simulados, né?
estavam lá final de semana, eu ajudava e um presidindo. Isso é muito bacana e parou grandemente por causa da pandemia. Então a gente precisa retomar. Como também foi feito algo que foi único também na minha vida, quem já entrou no Tribunal do Júri de Curitiba se deparou que ele parece duas coisas, né? Ele parece uma igreja, né? Tem até um sino lá na frente, depois eu conto uma história do sino para vocês, né? Até pelas roupas que a gente utiliza, o júri tradicional 12 jurados, então os 12 apóstolos, o juiz, né? Dando uma de padre, né? Promotor, etc. Mas o júri não parece um teatro também? Parece um teatro. Exatamente, tem aquela parte né? de cima. Tem aqui. essa... Mesmo essa verve ali, aquela entonação, tudo bastante... E uma das coisas que mais me realizou, Diegão, foi o seguinte. Eu estava estudando um pouco de literatura, especialmente Shakespeare, né? Poxa, e tinha feito, lá atrás, em 2011, presidir um júri no Teatro Guaíra. Um júri capitaneado pelo professor René Ariel Dott, onde, ele inclusive emprestou todos os móveis que eram aqui do tribunal, do museu. Foi feita, assim, uma encenação grande do julgamento de Otelo, né? O Mouro de Shakespeare, né? Inclusive, aproveitando essa questão do teatro, até a acústica do júri ali, ela tem um retorno, parece um teatro mesmo, né? Parece. Então, eu presidi esse júri lá em 2011, e eu assim, poxa, que coisa magnífica, né? Unir júri e literatura. Né? Então, eu assim, poxa, vou replicar esse julgamento aqui no júri. E nós replicamos o julgamento. Só que aí, o que a gente fez? Eu entrei em contato com algumas professoras da Universidade Federal, também da Universidade Tuiuti, a professora Liana Leão, Ana Camate, professoras de literatura, e elas me ajudaram a construir algumas falas que representassem a essência da obra. O relacionamento de Otelo com Desdémona, toda aquela encenação. E nós contratamos 3 atores para encenar parte da obra, né? Aqui no plenário do Júri Curitiba. Um advogado, amigo nosso, trouxe um teclado, né? E fez músicas de época. Né? Tocou o Salgueiro, do Willow, né? Que era uma música de época. Então, uma faculdade acusava, uma faculdade defendia. E nós fizemos um júri à inglesa. Né? Participaram do conselho de sentença naquela noite o desembargador saudoso Munir Caran, o desembargador Telmo Xerém estava no conselho de sentença, para vocês terem uma ideia. A desembargadora Priscila Pacha estava lá no conselho de sentença. Os professores Jacinto Coutinho no conselho, né? O professor Clemerson Mellencleve no conselho, a professora Liana Leão, Ana Camate também. Só os monstros. O colega Leonardo estava também no conselho. O Daledoni, o nosso colega juiz, também estava lá. Então, nós temos um conselho à inglesa com comunicabilidade. Então, foi feita uma encenação. O presidente do tribunal, na época, também prestigiou o evento. Você vê como vocês podem imaginar, o júri ele é uma ferramenta importante para ligar muita coisa. O júri é uma forma de julgamento onde você pode discutir qualquer assunto, não é verdade? Qualquer assunto. Seja político, uma questão econômica, você pode... Justiça se aprende na escola. Né? Exatamente. Quantas crianças são levadas ao tribunal do júri? Eu recebi várias crianças. Inclusive, aqui na IMAP, no tribunal, elas têm até uma mini toga, né? Utilizam, etc e tal. Algumas vão fantasiar de policial para fazer a segurança do júri. Exatamente. E teve uma criança, se me permite, estou me alongando, né? Uma criança que virou assim, poxa. E posso fazer uma pergunta? Pode. Por que réu se chama réu? Poxa vida. Agora eu vou ter que fazer uma explicação para ela, né? Pô, réu, podem falar que vem de res, né? De coisa, né? Uma coisificação da pessoa do réu. Ele, como é que eu vou explicar isso para a criança? Eu assim, olha, você entender, cachorro é cachorro, gato é gato e réu é réu. Tá muito bem entendido? Tá bem entendido. Explicação direta ali. Essas perguntas que só a reflexão infantil nos levam, né? Extraordinário. Agora, é interessante que a gente vai falando aqui, pode ficar horas falando disso e nós não temos história para poder contar. Mas eu fico ainda, Diego, aqui pensando, né? Falando assim, poxa, uma carreira brilhante do Daniel, fecha um ciclo agora
aqui no Tribunal do Júri, 15 anos, inclusive vai receber uma homenagem hoje. E esse ciclo ele se encerra porque tem um motivo ainda maior, né? O Daniel foi agora convidado para assessorar como juiz auxiliar o ministro Barroso, que assume a presidência agora do STF e do CNJ. E é um motivo de orgulho para nós, né, Diego? Ter um colega, tamanha competência, de um carisma, né, que tem, para nós é motivo de orgulho, né? É um grande orgulho, sempre replicando isso, né? Como outros colegas que vieram aqui, o Daniel é um desses colegas que nos inspiram, né? Eu não estou falando isso aqui, esses dias tivemos um curso, os três juntos. É verdade. O E Fofo 2. teve um exercício lá que tinha que selecionar ídolos. Tinha lá, desde Sócrates até atores internacionais, e tava lá o Daniel, selecionado por mim, pela história que eu contei, já de Obrigado. inspiração desse começo de carreira, né? E essa Muito bem escolhido, vivência, muito diga-se, bem né? escolhido. Tá aí, ó. Porque é uma vivência, né? A gente tá na escola, eu me recordo ainda dos tempos acadêmicos, que esses dias eu passei na rua ali e vi um edifício aqui do centro, onde a gente, que era onde tinha ocorrido o assassinato ali, o homicídio, da pessoa que nós julgamos em simulação. E eu nunca esqueci o nome do edifício. E de um júri simulado, mas que era de um caso real. Talvez nem dos outros que eu tenha presidi muito poucos júris. Eu não me recordo assim, mas essa prática e essa vivência que proporcionada neste momento, ele faz muita diferença. E o Daniel é um desses que vem e consolida essas mudanças, essas transformações, misturando arte com a vida e a vida com a justiça e tudo isso dentro de um conceito muito bem colocado. E agora nessa nova missão, que a gente gostaria que você comentasse um pouquinho aí. Expectativa, o medo, o receio, como que tá, receios. Daniel? Um troço interessante, né? Porque não estava no meu script deixar o júri. Mas assim, se eu for contar a história do que me levou também um pouco a deixar o júri, claro, tem muito do CNJ, mas eu estava no encontro da associação em Foz do Iguaçu e ao meu lado estava o desembargador Keppen. O júri é muito legal, mas nos isola também, né? Porque o júri, a gente acaba não circulando muito, não vê os outros colegas, etc. Porque é um prédio próprio, só 2 juízes, né? A juíza na primeira, eu na segunda. E aí o presidente, Daniel, tudo bem? Tudo bem, presidente? E aí, como é que andam as coisas? Tá bem, tudo certo lá no júri. Mas você ainda tá no júri? Pois é, você vê como é a vida, né? A gente vai ficando, vai se acomodando. Tô com muito livro lá, já no gabinete, tô com preguiça de tirar, brincando com ele, né? Ele assim, olha, a carreira é dinâmica. Também pense que tá na hora de você dar um passo a mais. Eu falei, puxa, plantou uma semente. E aí vem o convite de ir para o CNJ. Né? Um convite muito interessante, porque o tribunal foi recentemente correcionado pelo CNJ e foi designado um juiz para exclusivamente correcionar lá o tribunal do júri. E ele indo lá, ele viu alguns dados, número de julgamentos, de processos, e decorrido a correição, 2, 3 meses, ele me liga e fala assim, olha, a ideia do ministro Barroso também de aprimorar a justiça criminal o máximo possível, né, dando mais agilidade, menor custo, ou seja, modernizar ainda mais a justiça. Eu gostei disso, colega, do que eu vi aí no júri. Posso colocar o seu nome na mesa? Porque não era uma decisão do ministro, efetivamente, né, de uma pessoa que eu conhecia dos livros, né? Tive aula muitos anos atrás, uma única aula com ele no IBEG, né? Não lembro do IBEG, né? Sim, então, eu fiz 2 pós lá no IBEG. Mas não conhecia, como ainda não conheço especificamente o ministro. Assim, olha, eu disse para ele, pode botar meu nome na mesa, assim. Vamos nessa, né? E aí esse colega que me indicou saiu da magistratura. Ele largou a magistratura para um outro plano e uma outra perspectiva profissional. E ele ligou, Daniel, tô te dizendo que eu tô saindo. Deu assim, você tá louco? Agora que
Você plantou essa semente de eu ir para o CNJ, você vai dizer que vai sair? Ele não quer que você escute isso aí por mim, mas a indicação está feita. Ele ia compor o grupo que iria atuar no CNJ. E eu assim, bom, agora está na mão de Deus, né? E de repente, durante inclusive minhas férias, recebo uma ligação dos colegas que estão lá, me convidando, reafirmando para ir. A ficha ainda não caiu, sabe? Já participei de algumas reuniões, etc. Estou acertando primeiro em casa, né? Porque também envolve questões familiares, né? Minha filha tem 8 anos, né? A Helena faz 9, agora no final do ano ela... Papai, mas você vai morar em Brasília? Assim, vou, filha, vou, mas no final de semana papai vai voltar. Ela, final de semana? Final de semana. Mas meu aniversário cai na quinta, você vai estar aí na quinta? Eu, não, filho, no seu aniversário eu vou levar a certidão lá no nascimento, eu vou pedir uma gentileza de estar. Daí ela assim, mas eu tenho uma folha em casa, porque eu levo minha filha pro colégio, outros dias minha esposa leva. E a gente coloca assim um calendário, hoje mamãe leva, né? Hoje papai leva, mamãe leva, papai leva. Daí minha filha botou assim, onde estava escrito hoje papai leva, ela botou embaixo por enquanto. Essas coisas vão cortando o coração da gente. Vão. Mas estão me apoiando bastante nesse desafio. Eu espero poder colaborar muito, né? Especialmente com novas questões criminais que chegam à ponta, né? Por exemplo, juiz de garantias, né? Como melhorar, por exemplo, o tribunal do júri. São assim, assuntos importantes que eu acho que, de alguma maneira, eu posso colaborar. Né? Legal, Daniel. Desejo sucesso para você lá, né? Essa nova empreitada. E além disso tudo, Diego, disso tudo que nós estamos falando aqui do vida profissional, o cara ainda é um baita entendedor de vinho. Aí cara. sim, né? É coisa que a gente deixa pro Eu não final sei, pra eu sinto um cara mais incompetente do mundo aqui na presença, porque tem isso tudo e além do cara é um baita entendedor de vinho. É isso mesmo, Daniel? Você sabe que realmente o vinho é uma das minhas paixões, né? Há mais ou menos 16 anos que eu estudo vinho. E temos uma confraria, né, que já tem esse período de tempo, que foi montada assim de maneira muito, muito interessante, né? Porque aqui em Curitiba é famosa pelos entendedores de vinho, especialmente pelo curso que tem uma certa escola aqui, um curso de especialização que durava 4 meses com 2 aulas por semana para você se tornar um sommelier. A gente não tem condição de fazer 2 vezes por semana, uma aula à noite, a noite inteira. É tão sério o curso que ao final se sorteia pontos, são banca com 3 professores. Você tem uma ideia, né? E nós reunimos um grupo de amigos e falamos assim, olha, a gente consegue fazer esse curso 1 vez por semana em 8 meses, em vez de ser 4? Daí assim, olha, se vocês arrumarem tantas pessoas, viabiliza uma segunda turma e a turma de vocês. E viabilizamos, né? Éramos 18 pessoas, hoje depois terminamos em 16 e o curso foi feito. E aí a gente faz uma coisa interessante, porque a gente estamos juntos até hoje, né? 1 vez por mês a gente se encontra. Não que eu tome vinho 1 vez por mês, mas 1 vez por mês a gente se encontra. E a gente escolhe um país. E bebemos o ano inteiro aquele país. 1 vez por mês a gente vai explorando as peculiaridades daquele país. E eu gosto tanto de vinho, que eu tenho um grande amigo que é dono de uma vinícola em Santa Catarina. A vinícola, inclusive, eu recomendo muito. A vinícola Világio Grando, fica perto de Caçador. E vinhos excelentes. E esse amigo meu falou assim, eu estava conversando lá com ele e tal, ele tem uns vinhos. Eu assim, cara, você já fez o vinho para tua filha? Ele, sabe que não? Que ano que nasceu tua filha? Ele, 2014. Eu sou o mesmo ano da minha. Gozado, né? Você não acha o quê? Vamos fazer? Vamos. Então eu e ele fizemos uma barrica de vinho da safra do ano das meninas, que é 2014. Metade ficou com ele e metade ficou comigo. Então é uma safra que eu guardo com carinho. Quando minha filha fizer 15 anos, ou se não quiser fazer uma festa, for fazer alguma comemoração, ela vai ter o vinho do nascimento dela. Isso é uma coisa que legal, eu acho muito bacana. Sensacional, sensacional. Extraordinário mesmo. Essas histórias, a gente só tem a desejar que as suas ações continuem alcançando seus sonhos, né? E mudando a vida de tanta gente. Encaminhando para o final, eu
Queria que você deixasse. Já, o vinho, eu já ia falar vinho, livro. O vinho ele já deixou, né? Já indicou ali a. Deixasse para os nossos ouvintes, além da indicação de vinho. Faltou de contar a história do sino, Isso hein? que eu ia dizer. Ah, é. Deixasse aí a gente com. Porque eu fiquei curioso do sino, fiquei pensando o que é esse sino. Falasse aí do sino e depois indicasse pra gente um livro, mais uma indicação além dessa bela indicação que já foi colocada aqui. O livro, vou deixar já um livro clássico, que é O Júri Sob Todos os Aspectos, de Rui Barbosa. É uma obra, não é muito fácil de achar, mas prefaciado por Roberto Lira. E a primeira edição, salvo engano, é de 1950, no Rio de Janeiro. E é uma obra primorosa em que ele discute, em mais ou menos um pouco mais de 100 páginas, a essência do Tribunal do Júri, todo o seu histórico, e combate aqueles que são críticos do júri, que na verdade são travestidos e abolicionistas. Eles querem abolir o júri, né? Enquanto Rui Barbosa foi um dos seus grandes defensores, né? Lembrando até da questão do crime de hermenêutica, se deu um evento do Tribunal do Júri, né? O juiz do Rio Grande do Sul fazendo, na verdade, descumprindo uma legislação estadual, que na época havia os códigos estaduais, né? Que diminuía o número de jurados para 5, ele achava que era um absurdo, e ele passou a dizer, não, isso desrespeita a essência do júri, eu não vou cumprir, vou seguir o código antigo. Então, essa interpretação do magistrado sobre aspectos do rito do júri gerou o seu processamento criminal. Ele foi defendido por Rui Barbosa, né? Então, vem toda a ideia da criação do crime de hermenêutica, né? Mas Rui Barbosa é uma referência essencial a respeito do Tribunal do Júri. Não vou falar das minhas obras que não interessam, né? Mas se for Modesto pensar o contraponto, quiser o contraponto do júri, Frederico Marques, né? Todo o júri, ele tem uma obra específica sobre o júri, o Código de Processo dele também. É interessante porque o Frederico vai criticar o júri e vem o Rui Barbosa, né? O Rui Barbosa vai dar o contraponto dessa discussão toda. Mas a história do sino, né? Veja só, eu era estagiário no Tribunal do Júri e estava trabalhando na sessão. Naquela época tinha leitura, você lembra da leitura de processo? Das peças. Das peças. Eu fazia essa leitura. Eu estava uma caneca da Escola da Magistratura do lado, tomando água e fazendo a leitura, né? Mas antes de começar a sessão, o juiz, que era o Dr. Coptos, falou assim, ele chamava de Danielzinho, porque ele tinha uma forma de falar Danielzinho, né? Eu gosto muito dele. Porque tinha o Daniel, que era o escrivão. Então, Danielzinho, hoje o júri tá cheio, né? Tá cheio, o doutor tá cheio. Toca o sino. Deu sino? Tem sino aqui? Tem sino. Daí eu falou isso alto, eu fui saindo, passando por aquele corredor do júri, todo mundo me olhando. Olhei na porta da entrada, tinha um sino. Tem um sino mesmo? Tem. Doutor, mas quantas badaladas? Imagino que tinha uma regra do Código de Processo Penal que tratasse, né, no momento do pregão, que tivesse que dizer as badaladas. Dele, eu também não sei. De uma para cada jurado. Então foi 7 badaladas e a sessão teve julgamento. E a história do sino é muito legal. Porque eu trabalhei até pouco tempo atrás, o doutor Marcelo Bauser, que acho que vocês conhecem, né? Promotor, né? E ele é um promotor de mais de 1000 júris. É o mais experiente que hoje está ali no Tribunal do Júri. E quando ele ia pedir absolvição, ele contava a história de um cavalo. Ele contava a história de uma comunidade em que havia um cavaleiro, e obviamente seu cavalo, e que o cavalo ficou velho e o cavaleiro abandonou esse cavalo ao relento. E o cavalo foi sozinho, troteando, até chegar na cidade. E essa cidade era famosa por um sino. Era um sino grande, que ficava perto da igreja, mas um sino que ficava do lado de fora, na praça central. Quando alguém fosse injustiçado, se tocava o sino e a comunidade se reunia para definir se havia ou não um ato injusto, né? E as consequências advindas desse ato. E o cavalo viu aquela corda e mordeu e puxou. E a sociedade se reuniu e se deram conta que o cavalo havia sido injustiçado e foram punir, né, o cavaleiro. Então, o Dr. Bauser usava essa metáfora assim, para falar que havia uma injustiça
né? E que o sino, assim, quando se soar o sino da injustiça, é que o réu deve ser absolvido. E eu vi que ele começou a contar a história, eu já chamei um oficial de justiça, vai lá no sino. A hora que falar do sino, você pode tocar, mas encha a mão. E aí nós demos assim uma contextualização sonora no pedido de absolvição do Ministério Público. O sino, é isso aí. Bom, vamos caminhando para o final aqui, Daniel. Eu quero agradecer a tua presença, desejar todo o sucesso do mundo para você nessa nova empreitada, né, Diego? Obrigado. E dizer que essa casa é sempre sua, né? Onde quer que você esteja aí nesses próximos anos aí, em Brasília, né? Então, conte conosco também, né, Diego? Exatamente. Obrigado, Daniel. Obrigado, Ricardo. E nos vemos no próximo aí com uma nova temática também. Infância, juiz civil, essa série que a gente está conduzindo aí. Obrigado. Mas eu só falar um pouquinho por um momento, porque ele era estagiário, eu achei que ele tinha instalado o sino. Eu já imaginei a cena, ele carregando o sino. Se o sino caísse, a culpa seria do estagiário, com certeza. Mas eu agradeço muito o convite de vocês, da escola. Isso aqui também é minha casa, né? Comecei a dar aula aqui na escola assim que eu voltei do interior. Acho que desde 2005, né, eu tive uma ligação muito próxima com a escola, né, nos cursos de formação, também dos juízes que se formavam, né, que passavam dos alunos. Então é uma segunda casa aqui para mim. Então eu sou soldado. O que vocês precisarem de mim, vocês me chamam que eu estou aqui às ordens, né? Vida longa à Escola da Magistratura. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.